Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Que o Espírito Santo de Deus ele possa falar nos corações, que eu creio que vai falar. Vamos ler a palavra do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Que Deus. se encontra no livro de Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo de número 12. 12 em diante. Louvado seja Deus. Vamos ler. Louvado seja Deus. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Aleluia, Vamos Jesus. ler o versículo de número 20. Louvado seja Deus. Romanos capítulo 5, versículo 20. Todos acharam? Amém. Passarei a lei que diz, versículo 20. A lei veio para aumentar o mal, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Louvado seja Deus. Vamos fazer uma breve oração. Senhor Jesus, meu Deus, meu Pai, Senhor da glória, estamos aqui, meu Senhor, na sua presença, Pai. E neste momento, Pai, nós estamos aqui pregando a tua palavra, levando, Pai, a tua palavra, o teu evangelho. Meu Deus, eu te peço, fala aos corações, a cada um, Pai, que está ouvindo este aparelho de som, Pai, que a tua palavra, ela possa ser pregada e ela possa penetrar, Pai, no coração, Pai, na alma, como uma espada, meu Senhor, aleluia, e o Senhor possa falar grandiosamente e poderosamente a cada um dos ouvintes, no nome do Senhor Jesus, amém. Pode sentar aplaudindo ao Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Estamos hoje graças a Deus, num culto evangelístico, não é verdade? Estamos pregando aqui a palavra do Senhor, na casa do nosso cooperador Tiago. Louvado seja Deus. E a palavra do Senhor é esta, Romanos capítulo 5, versículo de número 20. Mas para que os irmãos possam entender, vamos ler o contexto da palavra, versículo de número 12. Louvado seja Deus. O apóstolo Paulo, ele vai fazer uma semelhança entre Adão e Cristo. Louvado seja Deus. O primeiro homem, louvado seja Deus. E o apóstolo Paulo, ele fala no versículo 12: o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Louvado seja Deus. Aleluia. O apóstolo Paulo, ele estava fazendo uma alusão entre Adão e Cristo. Louvado seja Deus. Porque nós sabemos que por meio de Adão o pecado se espalhou no mundo, e a partir de Adão todo homem já nasce pecador. Louvado seja Deus. Porque nós vemos na palavra do Senhor, no Salmo, se não me falha a memória, versículo de número 51, versículo 5, Davi, ele disse: em pecado me concebeu a minha mãe, e fui gerado em transgressão. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Sabemos que por meio de Adão, o homem, a morte, ela se espalhou sobre toda a raça humana. Aleluia. Por meio do pecado. Aleluia. E sabemos que todos nós nascemos pecadores por meio daquele que pecou primeiro, que foi Adão. Glória a Deus. Adão desobedeceu a lei de Deus, o mandamento de Deus, e consigo veio as consequências do pecado, que é a morte. Louvado seja Deus. E é interessante que a palavra do Senhor fala que o salário do pecado é a morte. Aleluia, Louvado Jesus. seja Deus. A morte, ela vem para todos os homens, porque o apóstolo Paulo, ele fala que todos pecaram e destituídos, afastados da glória de Deus, todos nós fomos. Louvado seja Deus. E o apóstolo Paulo, ele fala, versículo 13: antes de a lei ser dada, já existia o pecado no mundo. Porém, quando não existia a lei,
Deus não leva em conta o pecado. Mas desde o tempo de Adão até Moisés, a morte dominou os seres humanos. Mesmo os que não pecaram como Adão, quando ele desobedeceu a ordem de Deus. Adão era a figura daquele que havia de vir. Louvado seja Deus. É interessante o plano da redenção, o plano da salvação, a qual Deus ele já tinha determinado. Porque se nós forem a palavra do Senhor, aleluia, no livro de Gênesis, Deus ele fala para a serpente que do ventre de uma mulher surgirá um que esmagará a tua cabeça, Oh, Satanás. glória a E Deus. nós já vemos o propósito de Deus desde os tempos antigos, desde Gênesis. Nós já vemos, aleluia, o plano da salvação. Porque o homem ele tinha pecado. E Deus ele sabia, aleluia, que o homem agora precisava de um Salvador. O homem agora precisava de um mediador. Louvado seja Deus. E para isso, Deus ele sabe de todas as coisas, meu irmão. Sabemos que Deus já tinha preparado o plano da redenção. Glória a Deus. Porque ele afirmava para o inimigo que ia surgir uma semente do ventre de uma mulher que esmagaria a cabeça de Satanás. Oh, glória E a essa Jesus. semente que foi gerada, louvado seja Deus, João ele fala que foi o verbo que se fez carne, o verbo que estava no princípio com Deus, e o verbo que era Deus e que se fez carne e habitou entre nós. E este verbo era o Senhor Jesus Cristo. Glória a Louvado Deus, seja aleluia, Deus. Jesus. E Jesus Cristo ele veio até o mundo, aleluia, como ele mesmo disse: eu não vim para condenar o mundo, mas para salvá-los. Louvado seja Deus. Porque nós sabemos que o mundo sem Cristo não há salvação. É como o pastor falou, que sem Jesus não existe. O cooperador Tiago disse: sem Jesus não existe salvação. Ele é o único Salvador. Aleluia, Somente por Jesus. Jesus Cristo, todo ser humano ele pode se chegar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o Senhor Jesus ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode ir ao Pai a não ser por mim. Louvado seja Deus. Cristo mesmo se auto-intitulou o caminho que leva a Deus. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, o único caminho que leva a Deus. Por meio de Cristo o homem pode se chegar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, E Jesus. é interessante o plano de Deus na salvação do pecador. Aleluia. Porque João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para morrer por todos nós. Glória a Louvado seja Jesus. Deus. Aleluia, Deus. E a palavra do Senhor fala que Cristo ele veio para salvar aqueles que se haviam perdidos. Louvado seja Deus. E Paulo ele diz que todos nós éramos perdidos. Todos nós estávamos afastados da glória de Deus, destituídos da presença de Deus. Ou seja, todo ser humano agora necessita de um Salvador. Glória a Porque está Deus, afastado da aleluia. presença do Senhor. E agora não há mais contato entre o pecado e Deus. Não existe contato entre mais o ser humano e Deus, a não ser por Jesus Cristo. Glória a Deus, Porque nós aleluia. vemos que a palavra do Senhor fala que Deus ele habitava, louvado seja Deus. Ele, aleluia, contemplava Adão no jardim do Éden. E a palavra do Senhor fala que Adão ouvia a voz de Deus. Ele conversava com Deus, estava unido a Deus. Mas por causa do pecado, a palavra do Senhor fala que é isso que faz divisão entre o homem e Deus, é o pecado. E o pecado se instalou na humanidade sobre todas as pessoas. E é por isso que todos nós fomos afastados de Deus. Mas Aleluia, por meio do Jesus. nosso Senhor Jesus Cristo, a salvação ela veio. E aleluia, a carta de Hebreus ela fala que Cristo é o nosso sumo sacerdote. Ele é o nosso único mediador entre Deus e os homens. Glória E a a palavra do Senhor Deus. fala que Jesus é o único que está à direita do Pai, intercedendo por nós. Oh, glória a Jesus. E aqui na terra o Espírito Santo que geme conosco com gemidos inexprimíveis, clamando a Deus em nosso favor. Louvado seja Deus. Pode aplaudir ao Senhor Jesus com as palmas bem alegres. Versículo 14, versículo 15.
Mas existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus nos dá. De fato, muitos morreram por causa do pecado de um só homem. Mas a graça de Deus é muito maior. E Ele dá salvação gratuitamente a muitos, por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. Glória a Jesus. Louvado seja Aleluia. Deus. É como uma frase que diz: eu não estava no jardim do Éden, mas eu obtive, aleluia, a culpa do pecado. Mas eu também não estava no Calvário, mas eu herdei a graça. Oh, glória a Louvado Deus. seja Deus. Nós vemos, meu irmão, que herdamos a culpa por meio de Adão, mas por meio de Cristo, na morte do Calvário, todos nós herdamos a salvação. Aleluia, Louvado seja Jesus. Deus. E aqui Paulo ele fala que, aleluia, o pecado abundou sobre todos os seres humanos, mas a graça de Deus, ela superabundou, aleluia, ela foi maior do que o pecado. Louvado seja Deus. E o presente enviado de Deus para nós nos trouxe a salvação, e este homem era Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Versículo 16. E existe uma diferença, aleluia, entre aquilo que Deus dá e o pecado de um só homem. Porque no caso do pecado, a condenação veio por causa de um só pecado. Porém, no caso da salvação, Deus perdoa os que têm cometido muitos pecados, embora não mereça esse perdão. Eita, glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. A graça do Senhor foi um favor imerecido. Não merecemos a graça do Senhor, não merecemos a misericórdia do Senhor, não merecemos nada, porque somos pecadores. E o destino do pecador é o juízo, é a condenação, aleluia, é o castigo de Deus. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia e pelo seu infinito amor, enviou o seu Filho, não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo, salvar aqueles que estavam perdidos, os seres humanos que, aleluia, estavam agora cometendo pecado. Louvado seja Deus. Jesus. Glória a Deus. E Deus, ele envia o seu Filho para morrer por nós. Como o cooperador Tiago falou, sobre ele estava, aleluia, todos os nossos pecados, todos os nossos erros, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Louvado seja Deus. E é por isso, meus irmãos, meus queridos ouvintes, é por isso que nós hoje estamos pregando, aleluia, a palavra do Senhor Jesus. E é por isso que nós evangelizamos a palavra do Senhor Jesus. Nós evangelizamos a Cristo, porque saiba de uma coisa, somente Jesus é quem pode trazer a salvação para a minha e a sua vida. Sem Jesus não há salvação, porque muitas das vezes, muitos vivem neste mundo, pensando somente nas coisas deste mundo, mas eles não se queixam, eles não pensam nas coisas após a vida. Muitos pensam, após a vida acabou, enterrou, acabou. Mas sabemos que a palavra do Senhor fala que após a morte segue-se o juízo. E o juízo de Deus é sem misericórdia. Meu irmão, queira se chegar a Jesus, porque somente Ele é quem pode trazer a salvação para a sua vida. Somente Ele é quem pode trazer a paz para o seu coração. Somente Cristo é quem pode trazer a salvação para a sua alma. Aleluia, Deus. Porque o Senhor Jesus, ele fala da história de dois homens, um que era pobre, chamado Lázaro, e um que era rico. E a palavra do Senhor fala que ambos morreram. E o rico, ele foi para o Hades, e lá ele sofria. Aleluia. E nós vemos que a palavra do Senhor também diz que havia outro homem chamado Lázaro. Esse era um homem piedoso, um homem que adorava a Deus. E após a morte, ele foi para os céus, meus irmãos. E ali ele tinha descanso, enquanto o rico estava em tormento, meus irmãos. E ele disse: Pai Abraão, manda que Lázaro somente molhe a ponta dos dedos e toque em minha língua, porque eu estou sofrendo. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Isto era o nosso Jesus, meus irmãos, nos alertando da vida após a morte. Não se engane, meu irmão, se morremos aqui não acabou. Há, aleluia, um lugar para qual você está trilhando aqui nesta terra. Saiba que Jesus, ele é o caminho que vai lhe conduzir a Deus.
Se não for por Ele, não é mais por ninguém. Somente Jesus pode lhe levar ao céu, meu irmão. Aleluia. E Cristo, Ele tem salvação para te dar. Louvado seja Deus. Aleluia. Versículo 17. É verdade que por causa de um só homem e por meio do seu pecado, a morte começou a dominar a raça humana. Mas o resultado do que foi feito por um só homem, louvado seja Deus, Jesus Cristo, é muito maior. E todos aqueles que Deus aceita e que recebem como presente a sua imensa graça, reinarão na sua nova vida por meio de Cristo. Paulo, ele estava falando, meu irmão, que o pecado ele foi grande, mas maior ainda foi a graça derramada sobre cada um de nós, por meio do Senhor Jesus Cristo. E por meio do Senhor, nós temos agora vida com Deus, vida eterna. Louvado seja Deus. E Paulo, ele faz uma promessa que depois da morte, todos nós reinaremos com Cristo. Louvado seja Deus. Aleluia. Portanto, assim como um só pecado condenou todos os seres humanos, assim também só um ato de salvação liberta todos e lhes dá a vida. Louvado seja Deus. Por um só ato de um só homem, o pecado se instalou no mundo. Mas por causa também só de um homem, que é Jesus, que é muito mais importante e muito mais grandioso, veio a salvação dos homens. Aleluia. Como a palavra do Senhor fala, que a vida, ela veio para os homens. A luz, ela veio para os homens. Mas muitos procuraram mais as trevas do que a luz. Muitos rejeitaram a luz e crucificaram a luz. Crucificaram o autor da vida, aquele que tem salvação para dar. Louvado seja Deus. Mas sabemos que tudo isso havia de acontecer, porque sabemos, meus irmãos, que por meio do sacrifício de Jesus, todos nós hoje temos vida com Deus. Todos hoje nós temos paz com Deus. Aleluia. Por meio do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Porque Paulo, ele fala que, aleluia, o ser humano, ele era inimigo de Deus, mas por meio do sacrifício de Jesus, todos nós passamos a ser chamados amigos de Deus, filhos de Deus. E a palavra do Senhor fala no Evangelho de João, aleluia, que ele deu um direito, Jesus deu o direito daqueles que creram nele, de serem chamados filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que crê no Senhor, aquele que recebe o Senhor Jesus, este, aleluia, ele dá o direito de ser chamado filho de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Pode aplaudir ao Senhor Jesus, meus irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Versículo 19. E assim como muitos seres humanos se tornaram pecadores por causa da desobediência de um só homem, assim também muitos serão aceitos por Deus por causa da obediência de um só homem. O que é que Paulo estava querendo dizer? Ele estava dizendo que todos nós desobedecemos a Deus por causa de Adão, que pecou. Mas todos nós passamos a ser aceitos por Deus por causa também de um só homem, chamado Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Versículo 20, ele fala: a lei veio para aumentar o mal, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia. Aleluia. Isso aconteceu a fim de que assim como o pecado dominou e trouxe a morte, assim também a graça de Deus, que o leva a aceitar as pessoas, dominasse e trouxesse a vida eterna. Aleluia. Louvado seja Deus. Assim como o pecado ele trouxe consigo as consequências, a morte para os seres humanos, assim por meio de Deus, de Cristo, que veio a graça sobre nós, assim também veio a vida eterna sobre cada um de nós, meus irmãos. Glória a Jesus. Porque o apóstolo Paulo, ele fala, aleluia, para a igreja de Coríntios. Ele diz: eu vou lhes contar um segredo. Nem todos nós morreremos, mas há de ser o dia em que o Senhor Jesus virá. Aleluia. E aqueles que estiverem vivos serão transformados. Glória e aqueles a que Deus. estiverem mortos, aqueles que morreram com Cristo, ressuscitarão para uma nova vida. Oh, glória para uma a vida Deus. de glória. Louvado seja Deus. Aleluia, E é esta Jesus. vida que Cristo ele quer te dar, homem. É esta vida que Jesus ele quer te dar. É uma vida eterna com Deus. É paz para a sua alma, paz para a sua vida.
Glória a Jesus hoje ele te Jesus. chama, meu irmão. Não perca tempo, não se engane com, aleluia, os desejos deste mundo, mas busque a presença do Senhor, porque Isaías já dizia, aleluia, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Glória a Jesus ele Deus. está perto, meu irmão. Ele está esperando uma oportunidade. Você dá o primeiro passo para ele, porque Cristo está de braços abertos para aceitar a todo aquele pecador e regenerar a vida. Oh, glória a Porque por meio Deus. da cruz nós todos somos inocentes perante Deus. Aleluia, Glória a Deus, Jesus. aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. E a salvação ele veio por meio do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Entenda que sem Jesus não há vida. Sem Jesus não há solução após a morte. Saiba, meu irmão, que o que nos leva à condenação são os nossos erros, os nossos pecados. E todos nós sabemos muito bem que todos somos pecadores. Mas há uma diferença, porque nós somos agora redimidos. Porque a palavra do Senhor fala que pela morte de Jesus Cristo, todos nós fomos justificados perante Deus. Oh, glória E a agora Jesus. nós temos paz com Deus. Eita, glória. Aleluia. A dívida que estava sobre a minha vida e a sua vida, ela foi paga. Oh, Aleluia. glória a na cruz do Calvário. Jesus. Aleluia. Pode aplaudir ao Senhor Jesus. Aleluia. A condenação que era preparada para a minha vida e para a sua vida por meio de Jesus, que morreu na cruz do Calvário, e sobre ele estava o pecado de todos, e ele nos trouxe vida, ele nos trouxe paz por meio de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E é por isso que o apóstolo Paulo ele disse que agora aqueles que estão unidos em Cristo Jesus, nenhuma condenação há, porque eles estão em Cristo, que não vivem segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque, aleluia, a partir do momento em que aceitamos a Jesus, sobre nós é repousado o Espírito Santo. Glória a o Espírito Deus. que domina todo o nosso ser. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E sobre ele veio o quê? As obras do Espírito, o domínio próprio, a mansidão, a piedade, o amor, aleluia, todas essas maravilhas. Porque como diz João Calvino, ele disse que todo o bem que há em mim, ele vem de Deus. É verdade. E viu? todo o resto, toda a maldade procede de mim mesmo. Glória a Porque Deus. todo ser humano é pecador. Louvado seja Deus. Sobre os O apóstolo Paulo ele disse, capítulo 3, versículo de número 10. Como diz as Escrituras, não há uma só pessoa que faça o que é bom. Não há ninguém que tenha juízo. Não há ninguém que adore a Deus. Todos se desviaram do caminho certo. Todos se perderam. Não há mais ninguém que faça o bem. Não há ninguém mesmo. Todos mentem e enganam sem parar. Da língua deles saem mentiras perversas, e dos seus lábios saem palavras de morte, como se fossem venenos de cobra. A boca deles está cheia de terríveis maldições. Eles se apressam para o matar. Por onde passam, deixam a destruição e a desgraça. Não conhecem o caminho da paz e não aprenderam a temer a Deus. Aleluia, Este é o Jesus. ser humano sem Deus, meu irmão. Ele não conhece a Deus. Aleluia. Sabemos que a nossa natureza humana, ela é pecaminosa. Aleluia. E quando aceitamos a Jesus, sobre nós pôs o Espírito Santo, que nos traz a paz, que nos traz o domínio próprio. E não vivemos mais segundo a carne, mas segundo Aleluia, o Espírito. Jesus. E é por isso que as obras da carne não praticamos mais, mas porque agora temos nova vida. Porque o apóstolo Paulo diz que quando fomos batizados, nós morremos com Cristo. Aleluia. E quando levantamos, somos ressuscitados com Cristo. Glória a para Deus. uma nova vida. Porque as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo novo se fez. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. E é isso que Jesus Cristo ele tem para te dar, meu irmão. Querido ouvinte, ouça a palavra do Senhor. Porque como diz Apocalipse, quando ouvires a mensagem do Senhor, não endureçam os vossos corações. Deixe o Espírito Santo habitar em você, meu irmão. Deixe Cristo reinar na sua vida. Aleluia. Porque sabe de uma coisa, Jesus, Ele quer te dar vida. É somente isso, Ele quer, aleluia, tirar a condenação da sua vida. Porque saiba de uma coisa, que todos só são perdoados por meio de Jesus.
Jesus. Aleluia, Jesus. Sem Jesus não há vida. Sem Jesus não há caminho para os céus. Não se engane e pense que todos que morrem vão para os céus. Porque Jesus mesmo disse que só vai até o Pai aquele que se chega a Ele. Oh, glória a Jesus. Glória a Deus. Porque Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus falou isso, meu irmão. Ninguém vai a Deus a não ser pelo Filho, que é Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Para encerrar, eu quero ler o versículo 21. Glória a Deus. Versículo 21, Paulo diz: e isso aconteceu, a fim de que assim como o pecado dominou e trouxe a morte, assim também a graça de Deus, que o leva a aceitar as pessoas, dominasse e trouxesse a vida eterna. E essa vida é nossa, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Jesus. A vida que somente Deus Ele pode te dar, a salvação que somente Ele pode te dar, pode ser sua por meio de Jesus Cristo. Cristo, Ele hoje te chama. Cristo, Ele chama todos os pecadores ao arrependimento. Aleluia, Porque Jesus. como o próprio Deus mesmo disse, que o prazer dele era que todos os homens se chegassem ao conhecimento da verdade e fossem libertos. Mas por causa da perversidade do coração, por causa da maldade do coração, muitos não querem saber de Deus, muitos desprezam a Deus. Aleluia. Mas Ele te chama. Todos os dias você deita e levanta, porque Ele permitiu que fosse assim. Glória a Saiba ser grato a Jesus. Deus, meu querido. Saiba ser grato a Deus pela vida que Ele tem te dado. Porque o salmista Davi, ele disse: eu deitei e dormi, e acordei porque o Senhor tem me sustentado. Se você está vivo hoje, saiba que foi Deus quem lhe permitiu acordar. Eu creio, Jesus. Porque a vida dos homens está nas mãos de Deus. Glória a Deus, E Cristo, aleluia, Ele Jesus. tem salvação para te dar a todo aquele que crê. Aleluia. Porque Ele mesmo disse: aquele que crê em mim, aleluia, terá a vida eterna. Aleluia, Aquele que Jesus. crê em mim não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. Essa é a vida que Ele prometeu para mim e para você. Basta somente você aceitar essas palavras e crer no Senhor Jesus de todo o teu coração. Porque como foi lido, o carcereiro ele perguntou: o que eu posso fazer para me salvar? O apóstolo Paulo ele disse: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus, que Ele vai habitar na sua vida, meu irmão. Aleluia. E vai transformar toda a sua história. Louvado seja Deus. Eu creio, E Jesus. são estas palavras que eu deixo para todos os ouvintes. Não esperem. Não diga: ah, eu não estou pronto. Ninguém está pronto para receber a Deus. Todos nós somos errantes, meu irmão. Todos nós somos pecadores. Mas é Cristo que nos transforma por meio do seu poder e graça. E no nome do Senhor Jesus, eu agradeço a oportunidade. Amém, Jesus. Eita, Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Jesus falou esta noite através da sua palavra, através do seu servo. Louvado seja Deus. Uma palavra inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Meus amados, eu quero saber quem quer receber uma oração. Quem quiser receber uma oração, pode vir aqui. Quem puder vir, pode vir aqui. Mas eu vou lá orar por ele. Mas quem puder vir aqui, vem aqui. Porque eu quero orar pelos irmãos que puder vir aqui. Depois eu vou ali orar.